na aba Atividades do Classroom, no tópico Vídeos, aulas ao vivo gravadas, também a gravação da aula de hoje. Já está lá a gravação do contrato pedagógico da terça-feira e o conteúdo da aula também da terça-feira. Tá? Recomendo que quem participou assista novamente. Foram vários detalhes importantes. Quem não estava naquela aula, recomendo mais fortemente ainda, né? Assista o contrato pedagógico. Lá a gente tratou de todo o funcionamento da disciplina, o calendário, o processo avaliativo, onde é que tem que fazer as avaliativas, onde é que tem que fazer a prova final, como é que faz para entregar o trabalho, né? Um monte de detalhe importante, tá tudo no vídeo do contrato pedagógico, então assistam lá. Dora conectando, bom dia. Tainá levantou a mão, quer falar, Tainá? Sim, senhora, eu botei uma pergunta ali para ti, mas eu faço por aqui. O trabalho avaliativo tem que ser entregue junto com o de apoio ou eu tenho que fazer um antes e entregar outro depois? Como é que funciona? Tu não estavas na nossa aula do contrato pedagógico? Tava, só mas esqueci, desculpa. Esqueceu? Por isso que eu recomendo, né? Mesmo para quem já estava, assistir depois de novo. Mas tarefa avaliativa, né? Isso. É Ela é lá porque eu no não fiz Moodle, ainda, tá? porque. Ah, tá. Não, a avaliativa daquele dia eu Trabalho, fiz. isso, Só que tem o trabalho trabalho de disciplinar. apoio e tem o trabalho avaliativo. Eu não sei se era para Não entregar tem, um e não tem depois o trabalho de outro. apoio, tá? É Tá. trabalho disciplinar. Trabalho Uhum. disciplinar é no Classroom, conforme a gente tratou no contrato pedagógico, Tá. tá? Uhum. Atividade avaliativa tem uma por semana para fazer, e é lá no Moodle, e os prazos para fazer estão no guia do aluno. A atividade de apoio que tem lá no Moodle é somente para estudo. Ela não chama atividade avaliativa, então não vale nota. Atividade de apoio é para apoio apenas, né? Atividade avaliativa é a que vale nota, por isso ela chama avaliativa, tá? Tá certo. Então eu posso fazer tudo junto daí. Sim, o ideal é que tu siga o que está na descrição da semana, né? Então, Tá. se é na semana 1 que tem que fazer atividade de apoio 1 e atividade de avaliativa 1 lá no Moodle, né? O recomendável é que se faça naquela semana, para não perder o prazo, né? Porque se eu vou fazer a atividade avaliativa, por exemplo, e decido fazer lá depois do prazo, o que vai acontecer? Eu vou tentar abrir ela, não vai abrir porque já passou o prazo, tá? Lembrem disso. Comentei com vocês lá no nosso contato pedagógico, né? Você tem que buscar fazer no prazo, né? Para não ter perda aí de atividade que vale nota, tá? Tá, entendi. Obrigada, senhor. Obrigado. Oi, senhor. Fala, Diego. Como é que entra no Moodle? Que eu não. Não assistiu o nosso contrato pedagógico? Eu assisti, mas não consigo chegar naquele início ali pra poder entrar. Não entendi onde é que entra. No contrato Eu pedagógico aqui. a gente falou o endereço do Moodle. Tu lembra do endereço do Moodle? Tu assistiu o contrato pedagógico? Sim, assisti, eu tentei colocar esse endereço e não consegui entrar. Tá, qual endereço tu colocou então? Ah, agora não lembro de cabeça que tu falou, era. Eu botei que tu estava no contrato pedagógico. Eu falei, eu escrevi certinho. Tá. Então, se tu não lembra, provavelmente tem o risco de ter colocado outro endereço, mas o endereço do Moodle, tá? É ead.qi.edu.br. Essa é uma forma de entrar diretamente no Moodle. Outra forma de entrar no Moodle é pelo portal do aluno. Tu entra pelo portal do aluno, teu login e senha, e vai ter vários ícones lá no portal do aluno. Um dos ícones é o Moodle. Clica nele, ele vai abrir, tá? Pessoal, assistam, tá? Quem não assistiu, quem não lembra, assista novamente o contrato pedagógico. Foi mais ou menos 1 hora de bate-papo sobre todo o processo de como vai funcionar a disciplina. Tá? Se alguém não lembra, né? É sempre importante rever. É importante anotar as coisas, né? Então, alguns podem ter a mesma tendência que eu tenho, né? De esquecer das coisas. Então, quando eu assisto algo, né, que eu considero importante, eu lá com a minha caneta no caderno, ou uma folhinha, eu vou notando essas coisas importantes, né? Porque aí, se eu esqueço, eu dou uma olhadinha naquela folhinha ali, tal data tem tal coisa para fazer, o endereço era tal, enfim, fica mais rápido, né? Às vezes, para mim, assim como deve ser para vocês, né?
abrir o Note, até o Note iniciar às vezes, né? E abrir os arquivos para olhar, às vezes demora um pouco. E ter anotado é mais ágil, né? Então fica uma recomendação aí para aqueles que têm o mesmo problema que eu, né? Que é a memória. Minha memória é pouca, já gasta. Mariana levantou a mão, quer falar, Mariana? Ô, Sor, na aula de ontem não, na aula de terça, Isso. o senhor falou que o trabalho disciplinar é para entregar até dia 13 de abril. Porém, no Dia guia do 11. aluno, 11? Até dia 11. No guia do aluno tá dia 15. Tá. O combinado é para entregar com o combinado com o professor, tá? O que foi combinado? Dia 11. Então é essa data, certo? Certo. Muito bem. Alguém gostaria de fazer mais alguma pergunta? Vocês devem lembrar que eu abri ali, né, o Classroom, mostrei para vocês onde é que eu trabalho, e que ali tem a data de entrega, né, dia 11, dia 15, agora não lembro exatamente. Para nós está dia 13, data da entrega. No meu, pelo menos. Deixa eu olhar aqui no Classroom. Já vou abrir. compartilho a tela com vocês de novo. Foi a mesma tela que a gente abriu e mostrou. É dia 11, Eu mostro domingo. novamente aqui, porque embora a gente tenha tratado disso no contrato pedagógico, né? Ou seja, a gente já fez um combinado, e já está dito, né? A data que é para entregar. Como falei, o pessoal às vezes, né, vai por outro caminho. Então, eu vou compartilhar a tela aqui do Classroom novamente. Assim como a gente fez no contrato pedagógico. Por isso é importante, pessoal, vocês assistirem de novo, quem tem dúvida, né? Porque se a gente tiver que fazer todas as aulas, fazer o contrato pedagógico de novo, né, vai um tempo novamente, né? Repetindo as mesmas coisas que a gente combinou e que a gente tratou lá no contrato pedagógico, tá? Então, por favor, né? Assistam novamente, anotem quem não anotou, né? Quem não assistiu, né? Mais ainda, né? Mais importante ainda é assistir o vídeo do contrato pedagógico, tá? Deve estar aparecendo na tela aí para vocês, a tela do Classroom, a mesma tela que eu abri lá no contrato pedagógico, mostrei aqui o tópico trabalho disciplinar, mostrei onde está o arquivo do trabalho para vocês fazerem, e a data está aqui, né? Dia 13 e a data para entrega dele, tá? 13 de abril, 13/4. Certo, gente? Exatamente o que eu mostrei lá no contrato pedagógico, a data que eu mostrei, que eu falei lá, essa é a data combinada, essa é a data para entregar, certo? Então, não tenham dúvida disso. Aquilo que eu falei lá no contrato pedagógico é aquilo que vale, tá? Então, fica aí uma recomendação, né? Quem ainda não se convenceu, né? Ou não estava presente, ou a conexão caiu na hora, né? Ou esqueceu lá do que foi combinado, assista novamente. O combinado foi combinado, é aquilo que vai ser feito, tá? Alguém tem mais alguma pergunta que a gente gostaria de fazer? Antes da gente começar o conteúdo de hoje? Muito bem. Se ninguém tem nenhuma pergunta a fazer, a gente continua com o nosso conteúdo. Claro que Sora, sim. tu já vai liberar esse slide no Class? Não, conforme a gente combinou no nosso contrato pedagógico, após a aula é liberado os slides e o vídeo. Tá? Ah, bom, tá bom. Certo? Muito bem, gente.
Então, vamos dar início. Já percebi que é importante a gente relembrar algumas coisas do contrato pedagógico. Então, vamos lembrar do calendário. Falamos do contrato pedagógico por aproximadamente 1 hora na terça-feira, mas já ficou muito claro que muita gente esqueceu, né? Ou não anotou, enfim. Então, vamos relembrar uns detalhezinhos rápidos, tá? Cada semana tem uma atividade avaliativa para fazer lá no Moodle. Essa semana, onde vocês têm aula da terça e da quinta, tem uma avaliativa lá no Moodle para fazer, vale 1 ponto. E tem prazo, não percam prazo. Depois do prazo ela fecha. Onde estão os prazos das avaliativas? Estão no guia do aluno. Onde está o guia do aluno? Dentro do Moodle, lá naquele lugar que eu mostrei no vídeo do contrato pedagógico. Depois, na semana 2, vai ter uma avaliativa 2. Então, naquela semana 2, que é a próxima, não esqueçam, não percam o prazo, não deixem de fazer a avaliativa 2. Onde ela está? Dentro da semana 2, lá no Moodle. Vale 1 ponto. Qual o prazo? O prazo está no guia do aluno, aquele arquivo que eu mostrei para vocês, lá no contrato pedagógico, que vocês têm que abrir e olhar os prazos. Na semana 3, tem a avaliativa 3 para fazer, vale 1 ponto. Na semana 4, tem a avaliativa 4 para fazer, vale 1 ponto. Então, são 4 pontos da N1, que tem que fazer lá no Moodle, ead.qi.edu.br. Exatamente o endereço do Moodle que a gente falou no vídeo do contrato pedagógico. Então, está ao vivo, gravado. Foi falado o endereço, e o endereço está aqui, ead.qi.edu.br. Mesmo assim, alguns colegas, de repente, não conseguiram acessar, né? E aí, no vídeo do contrato pedagógico, o que a gente disse? Além do endereço direto, vocês podem entrar pelo portal do aluno. Tá? Mesmo o login e senha de vocês, vai ter os ícones lá. Vocês clicam em Moodle, vai abrir o Moodle da mesma forma. Tá? Gabriele levantou a mão, pode falar, Gabriele. Ô, Sor, ali quando abre o Moodle, aparecem as datas do mês 9 para a entrega das atividades. Não sei se para os outros, pelo menos para mim, está aparecendo Está entrando em isso. qual disciplina? Na nossa disciplina. Qual é a nossa disciplina? Administração financeira, não? Isso, então você está entrando na disciplina certa. E pergunto por quê. Alguns alunos acabam entrando numa disciplina que está lá, que fez ano passado, né, e vê as datas com equívoco. Tu diz que está aparecendo qual data? Do mês 9 e mês 10 para a entrega das atividades. De atividade avaliativa? Aham. Tá, vou abrir aqui para olhar. Às vezes o pessoal configura lá e configura com a data errada, né? Pode acontecer. Eu já te confirmo qual é a data que está aparecendo aqui, porque eu consigo olhar. Semana 1. Qual é a data que aparece aqui? Olha, a data está normal. Não sei onde é que exatamente tu está olhando, mas a data está normal. Não tem data para mês 9 aqui. É no guia do aluno, atividade, aulas 2 vezes na semana, né? Dia do aluno 2 vezes na semana. Aqui está aparecendo para mim que a atividade é disponível até o dia 8/9. Do dia 8/9 ao dia 22/9. Tá. Nesse caso, se para ti está aparecendo assim, eu recomendo tu entrar em contato com a escola, tá? De repente para atualizar o teu perfil, né, do aluno, porque a princípio tá a data certinho ali. Não tem data diferente, né? Então, recomendo tu entrar ali, em contato com a escola, tá? Vou até compartilhar a minha tela aqui com vocês, para vocês verem que o guia do aluno está aparecendo a data correta aqui. Deixa eu abrir aqui para evitar confusões. Espero que tu esteja
ah, entrando certinho realmente na administração financeira, tá? Porque é um equívoco que às vezes acontece também, né? Brenda conectando. Bom dia, Brenda. Vou parar a apresentação aqui, então, da nossa aula. Eu vou abrir o contrato pedagógico que está lá no Moodle, para vocês olharem e verem as datas das avaliativas. Acredito que ninguém mais deva estar tendo esse problema, né? Que a colega relatou. Talvez seja realmente o perfil dela. Está aberto aqui, gente, o guia do aluno, né? 2 vezes na semana, da disciplina de administração financeira. Está aqui, fazer atividade avaliativa 1, do dia 16/3 a 1/4. Na semana 2, fazer atividade avaliativa 2, 23/3 a 8/4. Avaliativa 3, de 23/3 a 8/4. Avaliativa 4, de 30/3 a 15/2. Tá? Não tem nem nada para mês 9 aqui, né? É tudo no nosso período de aula normal, tá? Então, tá aqui o guia do aluno, 2 vezes na semana, a disciplina de administração financeira. Então, se tu não entrou aí, né, em outra disciplina... Né, Não, senhor, é nessa mesmo. Eu vou mandar a administração mensagem. financeira tá ali, 3/2021. Deixa eu ver. Tá 9/2020 para mim. Então tu entrou numa disciplina do ano passado, por isso. Que é a primeira que aparece no meu Moodle. Ó, entra aqui no portal do aluno, vai aparecer o teu nome ali em cima, vai aparecer as disciplinas que... Todas as disciplinas que tu, em algum momento, tu já cursou ou está cursando. Sim, Tá. a primeira que aparece é a 9/2020, mas eu vou ligar para lá e vou ver com o pessoal, então. Antes de ligar para lá, olha se abaixo não está ali, a disciplina que está matriculada agora, 3/2021, março de 2021. Tá bom, obrigada. Tu já cursou essa disciplina no ano anterior, né? Porventura reprovou, está fazendo de novo, né? Então vai aparecer que tu já cursou ela lá no ano passado. É que eu transferi a matéria. Transferiu? Então por isso aparece 9/2020. Tu já esteve matriculada lá no ano passado nessa disciplina. Agora tem que procurar ela deste ano, 2021, e acessar. Olha no teu menu aí, deve estar aí, 3/2021, tá? Se não tiver, aí sim tu liga para lá, tá? Liga ou clica, tá vendo que tem um ícone aqui do lado, Secretaria Online? Pode clicar aqui também que eles te atendem por ali, ó. Todos vocês, sempre que precisarem, tá? Entrar no Moodle, aí tiver algum problema, enfim, no perfil de vocês, perfil do aluno, vocês têm essa possibilidade aqui de clicar na Secretaria Online, tá? Eles atendem aí, se eu não me engano, estão atendendo até por videochamada aqui na Secretaria Online, sempre que vocês precisarem, né? O horário é das 8 às 22, tá? Estão atendendo ali. Certo? Muito bem, gente. Importante é até vocês darem uma olhada se alguém teve essa mesma situação da colega, né? Eu agradeço ela aí a pergunta, porque se alguém também já cursou essa disciplina, né? Em algum momento ano passado, ou já teve, né, matriculado nessa disciplina no ano anterior, pediu transferência, ou reprovou por algum motivo e está fazendo de novo, ela vai aparecer ali, né? Já teve matriculado nessa disciplina no ano anterior, então vai aparecer. Todas as disciplinas que vocês já fizeram, né? Vai aparecer ali, tá? Ou que já estiveram matriculados vão aparecer ali. Tem que entrar na disciplina de administração financeira deste ano, né? 2021, que é a que vocês estão matriculados, né? Certo, gente? Confiram sempre isso aí, para que não haja engano, tá?
Então, mostrei isso na sala do contrato pedagógico, né? Mostrei ali como entrar no Moodle, né? E a disciplina que eu cliquei lá era 3/2021, né? Tá. Muita atenção a isso. Então, voltamos, gente. Acabamos de ver o Moodle, né? Que nos remete a essa compreensão que a gente estava falando aqui, né? Relembrando algumas coisinhas aí do contrato pedagógico. Tem a avaliativa 1, 2, 3 e 4 no Moodle para fazer. Tratamos isso no nosso vídeo do contrato pedagógico, né? E a disciplina que a gente entrou ali no vídeo de contrato pedagógico era 3/2021. Guia do aluno é o arquivo onde estão as datas das avaliativas. Acabamos de ver de novo, né? Então, tem que cumprir com aqueles prazos ali, tá, gente? Se deixar passar os prazos, a atividade fecha, né? Não consegue fazer de novo, tá? Trabalho disciplinar, também tratamos lá no vídeo do contrato pedagógico na terça-feira. Qual foi a data combinada para entrega? 13/4. Está lá gravado, estamos aqui lembrando de novo. Está ali no Classroom, onde eu mostrei para vocês. É ali que faz, ali que entrega. Qual é a data que está registrada ali no Classroom para entregar? Até 13/4. Tá? Então, do vídeo pedagógico para cá não mudou nada, são as mesmas datas, os mesmos combinados, e vai ser assim até o final da disciplina, tá? Não tem outras datas, são essas que a gente combinou, tá? 15/4 é a nossa prova final lá no Moodle, né? Abaixo da semana 1, 2, 3 e 4, tem o ícone ali da prova final, né? Ela vale 10 pontos na N2, é no Moodle, iad.qi.edu.br. A média final é a N1 mais N2 divididos por 2. A N1 a gente já viu que são 4 pontos lá no Moodle, né? Uma avaliativa em cada semana, mais 6 pontos de trabalho disciplinar no Classroom, fecha 10. A N2 é uma prova só lá no Moodle, né? 10 pontos, todo o conteúdo da disciplina. Soma as duas, divide por 2. Desejo que dê 10 para todo mundo. Se porventura não der 10 para ninguém, né? Pelo menos que fiquem na média. Mas se alguém ficar abaixo da média, que é 6, né? Soma N1 mais N2, ficou abaixo de 6, tem a prova de substituição no dia 8/5, lá no Moodle, para fazer. Tá? Repito de novo, o Moodle é ead.qi.edu.br. Se porventura, né, não quiserem acessar pelo endereço direto, podem acessar pelo portal do aluno. Acesse o portal do aluno, um dos ícones que tem ali para vocês é o ícone do Moodle. Tá? Também falamos isso lá no nosso contrato pedagógico. E aí o pessoal, eventualmente, né, traz esse questionamento novamente, né? Mas a gente sim, né, tratamos lá, tá? Por isso, sempre recomendo, né, mesmo para quem assistiu, assista novamente o vídeo do contrato pedagógico. Nós tratamos todos esses detalhes e mais um pouco, né, naquele vídeo do contrato pedagógico, que foi aproximadamente de 1 hora. Tá? Quem não assistiu, ou que a conexão caiu no meio do vídeo do contrato pedagógico, que foi ao vivo, né? Assista também. Né? Quem não assistiu, mais ainda, né? Perdeu tudo. Né? Não assistiu nada do combinado do contrato pedagógico. Então assista lá. O vídeo está na aba Atividades do Classroom, né? No tópico Vídeos das aulas ao vivo. Tá? Então foi importante relembrar um calendário aí, porque teve vários esquecimentos, né? E esses slides do contrato pedagógico também estão lá, exatamente com esse mesmo calendário. Tá ali, né? Só clicar na barra Atividades do Classroom, clicar em Slides da disciplina de Administração Financeira, vai estar ali, além do slide da aula, está o slide do contrato pedagógico. Ao abrir o slide do contrato pedagógico, vocês vão achar exatamente este calendário, com estas datas, com estas informações. Né? Então, qual é a data do trabalho disciplinar? Está ali. Qual é a data da prova final? Está ali. Né? Em qual semana eu tenho que fazer cada atividade avaliativa? Está aqui. A primeira semana tem a 1, a segunda semana tem a 2. Onde é que estão as datas? Estão no guia do aluno. Onde é que é o endereço do Moodle? Está aqui. O trabalho para fazer aonde? É no Classroom. Está tudo ali nesse slide. Claro que, assistindo o vídeo, tem todos os detalhes deste calendário e das outras coisas todas que foram tratadas no vídeo do contrato pedagógico. Certo? Então, se alguém está com dúvida, assiste lá. Não lembra? Assiste lá. Recomendo, anote. Anota porque vai esquecer, porque da terça para hoje teve gente que já esqueceu, né? Então, são as pessoas que têm o mesmo problema que eu comentei antes, né? Que precisam
uma folhinha, né, para anotar as coisas. E é isso que eu faço para tentar não esquecer, né, ou relembrar de forma mais prática e mais fácil, né. Tá, gente? A ideia é que vocês possam assistir o vídeo do contrato pedagógico, anotar tudo que é importante no caderno de vocês, né, numa folhinha, para que nas próximas aulas, né, a gente possa ir já, né, encaminhar o conteúdo, né, para não ter que, né, rever de novo em cada aula, né, tudo aquilo que a gente já viu no contrato pedagógico, né, e que foi gravado e está lá no vídeo, né, para vocês o registro, tá? Para que a gente, de repente, né, possa aproveitar mais em termos de conteúdo as aulas, né, e não voltar a falar de novo tudo que a gente viu aí no contrato, tá, gente? É bem importante, né, a gente ter essa ciência aí de que as coisas são gravadas e que vocês podem assistir de novo, né, tá? Os vídeos são sempre disponibilizados ali no Classroom, tá? Não vai ser diferente com o vídeo de hoje, né, o vídeo da aula de hoje, depois de gravado e convertido, né, ele demora um tempinho para converter, vai estar ali para vocês, né, junto com os vídeos anteriores, está lá o vídeo do contrato pedagógico, o vídeo da aula 1, depois vai estar ali o vídeo da aula 2, para vocês assistirem, tá? Mais alguma pergunta aqui, gente, sobre o calendário, sobre algum assunto que a gente tratou do contrato pedagógico? Querem perguntar alguma coisa? Muito bem, gente. Se não tem nenhuma pergunta a mais aí sobre o calendário, né, nós vamos adiante com o conteúdo da nossa aula. Já conversamos a respeito dessa semana 1, né, como é que ela se daria, são mais conceitos, né, a gente está vendo inicialmente os conceitos dos elementos que a gente vai trabalhar na nossa disciplina de administração financeira, porque são muito importantes. A gente precisa compreender os conceitos primeiro, para depois, quando a gente começar lá na segunda semana, né, semana que vem, os elementos de cálculo que a gente precisa fazer, a gente já entendeu lá os conceitos. E senão a gente vai pensar, mas o que é liquidez? Bom, a gente já tratou na primeira semana o conceito de liquidez. O que é solvência? Tratamos do conceito antes. Então, antes de entrar no cálculo propriamente dito, né, tem que ter entendido quais são os conceitos, tá? Então a gente está tratando, já tratamos na aula da terça-feira alguns conceitos. Hoje, né, na aula da quinta-feira, a segunda aula da semana 1, a gente vai tratar mais alguns conceitos importantes, para que depois, quando a gente na segunda semana, né, a partir da segunda semana, a partir da semana que vem, começar a fazer, né, os cálculos e uso das fórmulas, né, a gente já aprendeu os conceitos. Inclusive, né, importante, se precisarem assistir de novo, o vídeo está gravado, revejam os conceitos no vídeo. E claro, né, no guia do aluno, sigam a recomendação que está no guia do aluno para cada semana. Para essa semana 1, além da atividade avaliativa, o que diz lá que o aluno tem que fazer? O aluno EAD tem que estudar o conteúdo da apostila da semana 1. Qual é o conteúdo da semana 1 para o aluno estudar na apostila? É a aula 1 e 2. Então tem que estudar, fazer o seu esquema no caderno, o seu resumo, né, anotar os conceitos, né, é o processo de estudo do aluno EAD. Ele tem essa parte que é a distância que ele faz sozinho, né, porque o presencial tem aula segunda, terça, quarta e quinta, no segundo ciclo, e o EAD, né, alunos que estão matriculados no curso EAD, tem aula na terça e na quinta. Então na segunda e na quarta tem que ter o seu momento de estudo, né, é uma carga horária que o aluno faz individualmente, estudando o material, né, fazendo seus resumos, tá? Então, esses conceitos, tendo assistido às aulas ao vivo e tendo feito a sua parte, lendo o material, fazendo seus esquemas, seus resumos no caderno, vocês vão estar bem preparados para começar a semana que vem. Senão, o que vai acontecer? Na semana que vem, a gente vai começar os cálculos, as fórmulas, e não estudou, né, os conceitos, vai ficar um pouquinho difícil de entender, né, da onde vêm as coisas, o que significa aquelas fórmulas, né, tá? Então, sigam essa recomendação, certo? Então, o primeiro conceito aí, né, que a gente vai ver hoje
são os conceitos de análise econômico-financeira. Então, análise econômica e análise financeira. Tá? São conceitos, obviamente, teóricos, né? Porque as fórmulas e cálculos ficam para semanas seguintes. Tá? Então, a primeira coisa, né, a gente ficar atento, né, que essa análise, né, econômica-financeira, ela tem motivação, né, ela tem uma razão de ser, né, um objetivo, tá? É para que os gestores, né, tenham uma noção, né, exata da situação dessa empresa em relação às suas finanças, né, o processo econômico da empresa. Para que eles tenham essa dimensão, eles têm as demonstrações financeiras. Lembram lá na nossa primeira aula que comentamos que entre eles os mais comuns e que a gente ouve mais falar são os elementos patrimoniais de resultado, né? Elemento patrimonial, o que é? O balanço patrimonial. Elemento de resultado, o que é? O DRE, né? Que é o demonstrativo do resultado do exercício. São coisas que vocês aprenderam a fazer lá no primeiro ciclo, na disciplina de contabilidade gerencial. Aprenderam a montar, né, um balanço, um DRE, enfim. Agora, na administração financeira, a gente vai fazer os cálculos a partir da análise dessas demonstrações. Tá? E nessa análise econômico-financeira é que a gente vai aprendendo a fazer essa análise, né? A gente vai aprendendo quais são as decisões, né, que podem ser tomadas pelo administrador a partir dos números que esses cálculos nos revelam. Então, o administrador, ele toma decisões. Então, ele olha o número e tem que saber o que aquele número significa. Tá? Isso é uma análise econômico-financeira. Então, nós vamos ter os demonstrativos, balanço, DRE. A gente conhece as contas que estão ali, né? Tanto do balanço quanto do DRE. Nós vamos, dependendo, né, da fórmula de cálculo, né, nós vamos obter números de liquidez, números de rentabilidade, né, números de análise de evolução vertical e horizontal, que a gente vai ver como faz também, né? Só que esses números têm um significado. Tá? Dependendo do valor obtido, qual é a melhor decisão, qual é o melhor caminho, o que faz o administrador financeiro. Tá? Bom, o que ela envolve, né? Qual é o objetivo dela? Então, ela envolve essa qualificação do processo de tomar a decisão. Tá? Então, vai ser apurados esses números, né? Através de métodos. Nós vamos ver alguns deles, né? Do número vem a decisão, como a gente comentou. Então, esses números, a análise do balanço e do DRE, né, vão fomentar a capacidade de decisão dos administradores. Então, sempre que eu tenho planejamento, organização, né, ordenamento, direcionamento, né, que eu quantifico as coisas, eu estou fazendo gestão. Tá? Então, a empresa está sendo gerida, porque eu conheço os números e eu sei as decisões que vou tomar a partir dos números que obtive. Se eu não faço essas análises, os demonstrativos, não tenho os cálculos, os números, né, não tenho capacidade suficiente de tomar as melhores decisões. As decisões acabam sendo, né, em cima de, enfim, impressões, né, achismos, né, e para que a decisão seja mais correta e mais acertada, eu preciso dos números, do cálculo correto e compreender o que aquele número significa. Tá? Bom, para as análises, né, existem outros objetivos. Tá? Então, analisar a capacidade de gerar lucro para a empresa, essa capacidade, né, analisando os ativos que a empresa tem em relação ao seu passivo, analisando os ativos que a empresa tem em relação aos lucros que ela encontra, né, ou prejuízos que ela encontra lá no seu DRE, avaliar condições de honrar obrigações com pontualidade. Nós sabemos que no nosso balanço patrimonial, do lado direito, a gente tem as obrigações, né, com terceiros no passivo, as obrigações com os sócios no patrimônio líquido, e faz parte da análise financeira verificar essa capacidade de honrar os compromissos, calcular a rentabilidade do capital que foi investido na empresa, né, tanto o capital
próprio, quanto capital de terceiros, quanto capital total. Implantar controles, né, também é um outro objetivo. Então, acaba que muitos dos cálculos, né, da administração financeira acabam sendo verdadeiras metas, né? Então, a gente sabe, a partir de tal número, né, a empresa começa a ter um declínio na lucratividade, um declínio na rentabilidade, então aquele número ali é um número mágico, né? Aquele ali a empresa tem que atingir dali para cima sempre, né? Outros números a empresa não pode diminuir, né? Não pode ficar abaixo. Então, implantar esses controles através das metas. Estimar a situação financeira de curto, médio e longo prazo, fazendo análise, né, de períodos de semanas, meses e ano após ano, né, para estimar a situação da empresa para o futuro. Ou seja, se avalia, né, a lucratividade ano após ano, por exemplo, né, a empresa teve uma lucratividade, né, de 80% no ano seguinte teve 70%, no ano posterior teve 60%. Qual é a tendência? Uma queda de 10% ano a ano. Se ela não fizer nada, né, e continuar nessa tendência, a empresa vai entrar em situação, né, de dificuldade financeira. Né? Então, estimar essas situações a prazo, tá? Obviamente, para alimentar decisões, né, e demonstrar qual cenário se encontra a empresa. Bom, nós temos alguns métodos para essa análise, tá? Essas análises econômico-financeiras. Dentre os métodos, né, independente aí do ramo e da atividade, do tamanho da empresa, né, temos 4 deles aí que são muito importantes para qualquer tipo de empresa, qualquer tamanho de empresa, né? Desde a pequenininha até a mega empresa, todas têm que fazer essa apuração, tem que ter esses controles, né? E qualquer uma delas, independente do tamanho, né, se não tomar as decisões corretas, baseada nos números e nos valores corretos da empresa, ela vai sofrer consequências, né, a curto, médio e longo prazo que podem levar essa empresa à falência. Então, assim, precisa ter esse tipo de controle. Alguns dos métodos mais comuns são o de quociente, coeficiente porcentagem, índice e diferença absoluta. A gente vai ver os conceitos, claro, né, de cada um deles, e nas semanas que seguem da nossa disciplina, nós vamos ver que alguns cálculos, né, que a gente faz são cálculos de quociente, de coeficiente, de índice e de diferença absoluta. Mas para isso a gente precisa compreender primeiro quais são os seus conceitos. Tá? Então, método de quociente, ele faz o confronto entre dois valores heterogêneos, ou seja, diferentes entre si. Tá? Então, o método quociente é isso, é avaliar dois valores que são distintos, diferentes entre eles. Tá? Então, a análise é feita através da razão entre os valores. O que é a razão? É a divisão entre os valores. Então, por exemplo, né, eu pego lá o valor do caixa banco, do balanço patrimonial, e divido por outro valor dentro do balanço, como, por exemplo, o ativo total. E sem a representação do caixa banco, percentualmente, né, vai dar um quociente, em relação ao total ao qual ele pertence, né? A análise da razão entre dois fatores diferentes, heterogêneos entre si. Caixa, um valor financeiro diferente do total do ativo. Né? Coeficiente ou porcentagem é a relação da parte com o todo a qual faz parte. Então, se eu pegar, por exemplo, né, o nosso DRE, né, nós temos ali elementos, né, contas que fazem parte de outras contas. Então, eu tenho lá, né, os custos totais. Dentro dos custos totais, eu tenho diversas contas. Eu tenho custos administrativos, custos com vendas, custos com marketing, custos com material de expediente. Se eu somar todas essas contas, vai me dar o custo total, correto? Então, no coeficiente, há uma relação da parte com o total ao qual pertence. Então, se eu quiser analisar o custo de expediente em relação ao total do custo, é isso que eu faço, né? Faço essa análise de um para com o outro, né? Multiplicando por 100, vou achar um percentual correspondente, e a gente chama isso de análise vertical. Precisamos compreender esse conceito. Nas aulas sequentes, nós teremos cálculo de análise vertical para fazer. Índice. O índice se baseia em série de períodos com valores que são homogêneos, né?
Escolhe-se um como base e se confronta os próximos valores, né, desse mesmo elemento com os anos posteriores. Por exemplo, eu pego lá a conta ROB, lá do DRE, né, que é a Receita Operacional Bruta, do ano 2018, tá? E vou pegar o mesmo valor, ou seja, a mesma conta, ou seja, é homogêneo, né? Vou pegar a mesma conta, o ROB do ano 2019, 2020, 2021 e assim por diante. E vou confrontar com esse ano base, que é o ano inicial 2018. Isso chama análise horizontal. A gente verifica a evolução ou involução desse valor. O ROB aumentou tantos por cento de 2018 para 2019, de 2018 para 2020 aumentou ou diminuiu, ou seja, evoluiu ou involuiu, tá? Isso, então, é a análise de índice, utilizado no método da análise horizontal, que é um cálculo que também nós vamos aprender a fazer. E tem também o método pela diferença absoluta, que é a diferença, então, entre saldos da mesma conta contábil, são análises das aplicações e fontes de recursos, que são cálculos que nós também realizaremos, tá? São os 4 métodos, e eles, claro, né, correspondem aí aos cálculos que a gente vai fazer nas próximas semanas, tá? Bom, na análise econômico-financeira, nós vamos ter os elementos específicos de análise econômica e os elementos específicos de análise financeira, tá? Em análise econômica, nós temos análise de lucratividade, rentabilidade e taxa de retorno de investimentos. Então, a gente vai ter cálculos, por exemplo, de lucratividade, né? Lucratividade operacional, lucratividade bruta, entre outros. Análise de rentabilidade, rentabilidade própria, rentabilidade de capital de terceiros, rentabilidade total, entre outros. E a taxa de retorno sobre investimento, né? Também taxa de retorno sobre investimento do capital próprio, taxa de retorno sobre investimento do capital de terceiros, e assim por diante. Tá? Essa é a análise econômica. Na análise financeira, nós temos indicadores e cálculos próprios. Na análise financeira, os de curto prazo são os cálculos de liquidez. A gente tem liquidez imediata, liquidez seca, liquidez corrente, por exemplo. Na análise financeira de longo prazo, nós temos solvência, solvência geral, enfim, assim por diante. Tá? Ainda dentro da análise financeira, nós temos ali a análise vertical e horizontal, né? Que a gente viu ali nos conceitos anteriores. Tá? Então, tanto na análise financeira quanto na análise econômica, nós temos um conjunto, né, de indicadores, cálculos, enfim, que a gente vai aprender a fazer e que fazem parte, né, da gestão financeira da empresa. Toda empresa precisa conhecer esses cálculos, toda empresa precisa saber encontrar esses números e precisa saber que caminho tomar a partir da análise desses números. Quando a empresa faz isso, ela está enxergando a realidade da empresa e está enxergando possibilidades à frente para as decisões serem tomadas. Se a empresa não faz esses cálculos, não conhece esses números, ela não enxerga nada à sua frente. Né? Então, ela pode dar um passo e cair no despenhadeiro, né? A empresa não conhece a sua realidade econômica e financeira. Tá? Então, por isso é tão importante, né? E por isso, para qualquer tipo de empresa, seja pequenininha, seja maior, nós precisamos conhecer esses números. Tá? Sem os quais, né, a empresa está tentando a sorte, está fazendo uma aposta. Né? E geralmente essa aposta, né, faz com que as empresas no Brasil, né, tenham uma realidade aí, né, 70%, 80% das empresas que abrem, né, fecham entre os primeiros 2 a 5 anos de existência. E não fazem essas análises, não fazem esses controles. Né? Claro que esses não são os únicos, né, mas são um dos mais importantes. Tem as questões de gestão, de liderança, enfim, né, de impostos, tributos, que fazem parte de outras disciplinas, né, mas essa aqui, né, é uma delas que é indispensável, né, a que o empreendedor tenha conhecimento e os faça, né. Claro que aquela empresa menor vai ter uma quantidade de trabalho para apurar esses números, né, mais facilitada, né, porque o número de contas e valores são menores, né. Para aquela empresa maior, né, isso torna mais complexo. E claro, né, a gente sabe que a estrutura, né, de gestão e de funcionários dedicados a essas áreas são bem distintas para tamanhos diferentes de empresa, dadas as diferentes complexidades. Tá? Mas todas devem fazer
essa análise. Bom, a análise financeira propriamente dita é o seu conceito, né? O que ela faz, o que ela serve, qual é o seu objetivo. Então, a análise financeira examina de forma criteriosa os dados financeiros e compara, né, as condições internas e externas que podem afetar a organização. Isso é a análise financeira. Esse é o exame que ela faz. Lembrem, a análise financeira é composta pela análise de curto prazo liquidez, a análise de longo prazo solvência, análise vertical e horizontal. Então, ela faz esse exame através daqueles elementos ali e dos seus cálculos e da análise dos números ali obtidos. Tá? A análise financeira da empresa vai envolver o quê? O desenvolvimento do ciclo operacional, há ali custos envolvidos, há ali investimentos envolvidos, né? A capacidade gerencial de lidar com as situações, os controles internos, a motivação dos colaboradores e o nível tecnológico disponível. Esses são os fatores internos da empresa, fazem parte da análise financeira. Só que não tem só os fatores internos, né? A análise financeira, ela é impactada, né, e faz parte, né, dessa análise dos fatores externos da organização, que de alguma forma, né, influenciam a forma como a empresa, né, vai lidar com as situações e na sua tomada de decisão financeira. São os fatores de ordem política, ordem social, econômica e setorial. Todos eles, em alguma medida, em algum momento, vão causar impactos. Seja politicamente, né, com novas leis, reformas que alterem, né, de alguma forma, os impostos, taxas, né, isenções que as empresas pagam, ordem social também, né, aquilo que diz respeito, né, à formação, né, das pessoas, o nível de conhecimento, né, porque são essas pessoas que atuam dentro da empresa e que trazem, né, mais ou menos resultados a partir da gama de conhecimentos adquiridos, né. A ordem econômica, né, ou seja, como o país está economicamente, né, está em crise, não está em crise, financeiramente, economicamente, como é que ele está, né? E a ordem setorial, ou seja, o setor em que a empresa atua, como está, né? Isso afeta a empresa, a entrada e saída de capitais dentro dessa empresa. Na análise financeira, então, a gente já viu que nós vamos ver um dos itens, né, o primeiro deles, que é os de longo prazo, que é a liquidez, né? O que é a liquidez, afinal de contas, né? Liquidez são disponibilidades que a empresa tem, né, para honrar suas dívidas de curto prazo, tá? Onde estão essas disponibilidades? Isso é importante, gente, tá? Quando a gente for fazer o cálculo de liquidez, eu tenho que olhar para um demonstrativo. Qual é o demonstrativo que eu encontro os elementos de disponibilidades da liquidez, né? Eu encontro no balanço patrimonial. Mais propriamente, né, em contas como o ativo circulante. Eu tenho ali caixa, banco, aplicações, estoques, coisas que vão virar recurso financeiro ou já são recurso financeiro. A disponibilidade dessa empresa para cumprir os seus compromissos com terceiros em curto prazo. No prazo de 30 dias, por exemplo, pagar o salário dos funcionários, ou seja, compromisso com terceiro, pagar fornecedores, ou seja, compromisso com terceiro. Tá? Então, essas disponibilidades estão ali no ativo, né, como caixa, banco, aplicações financeiras, o estoque, né? Isso tudo são disponibilidades que vão virar recurso para a empresa cumprir com esses compromissos de curto prazo, ou seja, aquilo que está no ativo circulante ali é de rápido retorno financeiro, né? Ou já está disponível financeiramente, ou rapidamente vai virar, né, recurso financeiro pela venda dos produtos, enfim. Tá? Isso são as disponibilidades, certo? Nós temos a solvência, que agora, né, é a medida dessa empresa cumprir com os compromissos perante terceiros, mas são compromissos de longo prazo, né? Qual é a capacidade no longo prazo dessa empresa de ter capacidade de honrar com esses compromissos, tá? Então, são aqueles elementos que vão estar no nosso balanço patrimonial, no nosso ativo, mas que são de mais longo prazo, né? Não é de liquidez imediata, né?
não é de rápida transformação em recursos. Em geral, são os patrimônios, né, da empresa, imóveis, né, terrenos, né, ativo fixo imobilizado da empresa, que a gente vai utilizar para fazer os nossos cálculos de capacidade de longo prazo de pagamentos, tá? Demora mais tempo para virar recurso para a empresa. E isso é a solvência. A forma de cálculo, né, da nossa análise financeira. Claro, aqui a teoria, né, o conceito por trás do cálculo, porque o cálculo em si, como eu falei, nós vamos aprender a fazer a partir já da próxima semana, né? Então, a sistemática de cálculo, né, a gente relaciona aí os grupos de contas, as classificações, subgrupos de contas do ativo, com os grupos, classificações e subgrupos de contas em relação ao passivo e patrimônio líquido. Nós acabamos de ver esse conceito realmente, né? Eu vejo o que eu tenho lá no meu ativo de disponibilidades para saber o que eu vou, né, enfim, cumprir de obrigações com terceiros que estão lá no passivo. Eu tenho lá em caixa, banco, aplicações financeiras, né, contas a receber, investimentos, que pode virar, né, dinheiro em caixa para cumprir com as obrigações perante terceiros que estão lá no passivo. Né? Então, essa é a relação, tá? Entre as duas coisas. Entre o que eu tenho no ativo, que é a capacidade de pagamento, disponibilidades, né, seja em termos de liquidez ou solvência, para cumprir com as obrigações de terceiros que estão lá do lado do passivo. Tá? Neste caso, na análise financeira, né, o balanço patrimonial, como nós acabamos de relatar, é a principal fonte. Não é a única. Nós vamos ver depois, né, durante os cálculos, que algumas informações também podem advir lá do DRE, mas ela é a principal fonte, o balanço patrimonial é a principal fonte da sistemática de cálculo da análise financeira. Até aqui, gente. Dúvidas, perguntas? Como é que tá? Tranquilo, senhor. Tranquilo? Qualquer momento, gente, tendo alguma pergunta, alguma dúvida, né? Habilitem o microfone para participar, né? E questionar. Muito bem, vamos adiante, então. O próximo elemento, né, que faz parte da a nossa análise financeira, né? Nós já vimos ali na tabelinha anterior, né, que na análise financeira nós temos os elementos de liquidez, solvência e análise vertical e horizontal. Acabamos de ver conceitos de liquidez e solvência. Agora vem a análise vertical e horizontal, tá? Então, a análise vertical, que faz parte, né, da nossa análise financeira, né, é uma análise de estrutura. Tá? Então, nós vamos olhar a estrutura de um demonstrativo, né, balanço patrimonial ou DRE, e vamos fazer uma análise vertical. Tá? Por isso ela tem esse nome. Ou seja, tem uma relação de contas, né? Uma conta abaixo da outra. Tanto no balanço patrimonial quanto no DRE a gente tem uma lista, né, de contas, uma abaixo da outra. Então essa análise faz uma análise vertical, por isso esse nome. Tá? Ela não faz uma análise do ano 2018 com o ano 2019 com o ano 2020. Essa seria uma análise horizontal, né? A análise vertical faz uma análise daquele mesmo período, né, das contas, uma em relação à outra, verticalmente. Esse conceito é importante compreender. A análise vertical analisa um período, as contas, uma em relação à outra dentro daquele período. Tá? O objetivo da análise vertical, identificar, né, se esses elementos contábeis, naquele período que está sendo avaliado, né, sofreram alguma alteração relevante no resultado. Ou seja, a participação dos elementos em relação à conta a qual ele pertence. Fazendo uma análise vertical, nós vamos ver ali, por exemplo, no balanço patrimonial, que dentro do ativo circulante nós temos algumas contas, né? Dentro do ativo circulante, o que a gente tem? Caixa, banco, né? Nós temos duplicatas a receber, tem estoque, enfim. Qual a participação de cada uma dessas contas no total do ativo circulante? Ativo não circulante, também temos contas próprias ali.
né, que somadas dá o total do ativo circulante. Qual a participação delas em relação ao total do ativo circulante? Então, uma relação vertical das contas em relação ao total ao qual elas pertencem. Tá? E por se tratar de uma análise vertical de um mesmo período, não se faz uma atualização inflacionária, né, dos valores, o que poderia ser feito no caso de uma análise horizontal, né? Uma análise horizontal, a gente tem, ano após ano, um acúmulo inflacionário, que passa de um ano para o outro, né? Na vertical não tem isso, né? Então, uma característica importante, tá? A metodologia de cálculo da análise vertical. Então, a gente vai dividir, né, o valor que a gente quer analisar, né, como, por exemplo, caixa, em relação ao total ao qual essa conta pertence. Então, caixa pertence a ativo circulante. Eu vou dividir o caixa pelo ativo circulante, vai dar um índice, multiplica por 100, dá o percentual de participação da conta caixa no total do ativo circulante. Isso é uma análise vertical. Analiso verticalmente a conta em relação ao total ao qual ela pertence. Exemplo, caixa em relação ao ativo circulante. No DRE, nós temos também a possibilidade de fazer uma análise vertical. Nós temos as contas lá, né, de resultado e as subcontas, né, que fazem parte daquela conta de resultado. A primeira conta do DRE qual é? O ROB, né? Receita Operacional Bruta. Ele é formado do quê? Das vendas de mercadorias e das vendas de serviços. A soma dos dois dá o total do ROB. Então, para fazer uma análise vertical, eu posso pegar, né, as vendas, né, de mercadorias, dividir pelo total do ROB, multiplicar por 100 e sei qual é a participação dessas vendas de mercadorias em relação ao ROB. Isso é uma análise vertical. Tá? Esse é o conceito da análise vertical. De novo, né? Aqui nós estamos vendo os conceitos. Nas próximas aulas, nós vamos efetivamente, né, fazer esses cálculos. Na análise horizontal, nós já antecipávamos ali um pouquinho, né, com os exemplos, a diferença em relação à própria análise vertical. Né? Na análise horizontal, que também faz parte, né, da nossa análise financeira, né, é uma análise de evolução, porque a gente avalia diversos períodos, ano após ano, por exemplo. Por isso é uma análise horizontal. Tem, por exemplo, o ano 2018, depois o ano 2019, 2020. E avalia a evolução dessas contas ano após ano. Então, eu pego lá do meu ativo circulante do balanço patrimonial o valor do ano 2018, total do ativo circulante, e comparo com o total do ativo circulante do ano 2020, depois do ano 2021, e verifico se esse valor aumentou ou diminuiu, ou seja, ele evoluiu ou involuiu. Tá? E isso é a nossa análise horizontal. Tem esse objetivo de verificar se, né, essas contas estão evoluindo ou involuindo. Se faz isso igualmente com o balanço patrimonial, né, ou então com o DRE também. Importante aqui que para fazer uma análise horizontal, né, se precisa num período, né, de tempo no mínimo superior aí a 2 anos, né, para poder fazer. Ou seja, eu preciso de um ano base que eu vou comparar com outros 2 anos, né. Tem um ano base e tem, por exemplo, né, pegamos 2018, 2019, 2020, né, para fazer uma análise, tá, de evolução. Bom, característica da análise horizontal, né, é avaliar, ou seja, identificar tendências para o futuro. Então, se eu estou verificando na análise horizontal que minha conta do ativo circulante, né, de 2018 para 2019 diminuiu 10%, 2019 para 2020 diminuiu 15%. Tem uma tendência aí de diminuir uma conta do ativo, né? Ou seja, o patrimônio da empresa está diminuindo ano após ano, num percentual crescente, inclusive, né, de 10 no ano para 15 no outro. Né? Vai chegar um momento, se a empresa não tomar nenhuma ação, né, ela vai entrar em sérios problemas financeiros. Tá? Outra característica da análise horizontal é o tal do período base, ou seja, tudo eu comparo em relação a esse período base. O período base é o ano escolhido, né?
Então, 2020, por exemplo, eu comparo a 2018, 2019 eu comparo a 2018, que é o ano inicial, o ano base que eu estou usando para comparar essa evolução ou involução. E como falamos, né, essa análise ela pode ser bruta, né, nominal, sem considerar, né, a inflação de ano a ano, mas ela pode sim considerar a inflação. Aí os valores precisam ser inflacionados ou deflacionados. O que torna o cálculo um pouco mais complexo, não é o objetivo do curso técnico, né, a gente fazer cálculos de inflação na análise horizontal, né, seria para quem depois vai fazer o seu curso superior, né. Nós vamos fazer aqui no nosso curso técnico, né, os cálculos de análise horizontal sem necessidade de inflacionamento, mas a gente precisa conhecer o conceito, precisa saber como é que acontece essa inflação ou deflação, né, mas não necessariamente a gente vai ter cálculos aí de inflação ou deflação, tá? A metodologia de cálculo da análise horizontal. Então, eu vou pegar, como a gente viu, a mesma conta que eu peguei no período base, por exemplo, peguei ano 2018, o ativo circulante, e essa conta, a mesma conta, eu vou avaliar nos anos seguintes, né, para fazer a avaliação. E como é que ela é feita, né? Pego o total do ativo circulante, por exemplo, 10 mil no ano 2018, vou dividir, né, pelo período base. Bom, se o meu período base for 2015, o ano que eu estou analisando é o ano 2018, vou pegar o valor do ativo circulante do ano 2018 e dividir pelo ativo circulante do ano 2015, que é o ano base. E vou verificar a evolução que houve de 2015 para 2018, ou a involução deste valor. Esse é o conceito e essa é a metodologia de cálculo da análise horizontal. A gente, tendo essa compreensão, vai facilitar muito lá quando a gente entrar nos cálculos. Tá? Essa distinção, essa diferença, né, de o que é uma análise vertical, o que é uma análise horizontal, e o método, né, de fazer os seus cálculos. Tá? Então, temos aí uma tabelinha que sintetiza, né, as diferenças básicas aí entre uma e outra, entre análise vertical e análise horizontal. Tá? Então, a gente já viu, né, que na vertical é a análise da participação de cada elemento contábil, né, em relação ao total qual pertence. Então, análise verticalmente, né, cada conta em relação ao total que ela faz parte. Na horizontal, né, a gente avalia a variação ano após ano da mesma conta. Né. Na vertical, a gente identifica a alteração que os valores sofrem em relação ao total que ele pertence. Na horizontal, a gente avalia, né, as tendências de comportamento dessas contas ao longo do tempo, de evolução ou involução. A forma de cálculo na análise horizontal, vertical, né, é pegar aquela conta que a gente quer avaliar em relação àquele total que pertence e multiplica por 100 e acha o resultado. Na análise horizontal, a gente pega a mesma conta em relação a ela mesma ao longo do tempo, divide, né, o ano que eu estou analisando pelo valor do período base, multiplica por 100 e eu tenho o percentual de evolução ou involução. Essas são as diferenças em síntese, né, de uma e de outra. Então, a análise vertical é uma análise de estrutura, né, avaliando aquela estrutura de contas verticalmente. A análise horizontal é uma análise de evolução, estou avaliando a evolução ano após ano, período após período da conta. Tá? Gente, dúvida, pergunta? Tá tranquilo até aqui? Tranquilo. Tá, legal. Qualquer coisa, a gente habilita o microfone, né? Façam suas perguntas e as suas dúvidas, certo? Vocês já viram, né, que são vários conceitos importantes, né? E que, claro, para além da aula ao vivo, vocês vão precisar estudar esse conteúdo na apostila de vocês, fazer o esquema do caderno, anotar os conceitos, tá? Para estudar e absorver esses conceitos, para que a gente esteja forte nos conceitos para a semana que segue, tá? Senão depois a gente começa a ter problemas. Eu não entendo o que é uma análise vertical, não entendo o que é uma análise horizontal, não sei o que é liquidez, não sei o que é solvência, e tem que fazer o cálculo, tá? Então tem que ter, além de ter visto a aula ao vivo, tem que estudar na apostila esses conceitos, para estarem firmes aí na semana que vem, tá? Não é uma disciplina difícil, mas a gente tem que dar esse start, esse início aí,
tá? Estando bem nos conceitos, certo, gente? A outra análise, né, é a análise econômica. Então, a gente viu que a análise financeira, né, tem solvência, tem liquidez, tem análise vertical, análise horizontal. Na análise econômica, né, nós temos os elementos de lucratividade, rentabilidade e taxa de retorno, né, que é aquela outra tabelinha que a gente viu ali no início, né. Então, análise econômica, o que ela é? A capacidade que essa empresa tem de gerar lucro ou desempenho positivo, tá? Então, a finalidade aí é verificar, né, como os produtos, os serviços prestados pela empresa, né, contribuem com os resultados dessa empresa, né, com a entrada de capitais, de valores nessa empresa. Já vai ficar um pouco mais evidente, né, que a principal conta aqui na análise econômica, né, a principal demonstrativo vai ser o DRE, porque é lá que estão os resultados, né, do DRE, né. Embaixo lá tem o lucro líquido do exercício, lá no topo, né, a primeira conta, o ROB 500, o resultado das vendas, né. Pelo próprio conceito de finalidade, a gente vê que muitas informações para uma análise econômica vêm da onde? Vem do DRE. É o principal, não é só dele que vem, né, mas ele é o principal para uma análise econômica, tá? A análise econômica, então, ela tem uma relação direta com alguns aspectos, né, que revelam, então, a sua importância para qualquer empresa, né? Ela faz uma evolução, uma avaliação, melhor dizendo, né, do desempenho econômico da empresa interna e externamente, né? Ela está trazendo resultado interno, ela está trazendo resultado, né, para a sociedade, para a economia, né? Essa é uma análise. A análise de viabilidade econômica da empresa em longo prazo. Esse é o estudo da análise econômica, tá? Não te escutei, dá para tu voltar um pouquinho? Que travou aqui. Falhou. Falhou a internet? Em que ponto? Aqui no início da análise econômica? Avaliação ali de desempenho. Tá, o primeiro tópico aqui, tá? Uhum. A avaliação do desempenho econômico interno e externo, tá? Essa avaliação, né, é a avaliação que a empresa faz para identificar internamente os seus resultados, né, econômicos, ver se ela está gerando lucro, enfim, resultado para os seus acionistas, né, internos, seus sócios, e externamente, se ela está trazendo resultado econômico, né, lá fora, para a sociedade, para o país, enfim, faz parte dessa análise econômica, tá? Um outro elemento é a viabilidade econômica da organização em longo prazo, que a gente comentou agora há pouco, né? Em que essa empresa, ela identifica, né, a sua capacidade de viabilidade para 5, 10, 15, 20 anos, ou seja, né, qual é a situação da empresa? Ela tem capacidade de continuar gerando lucro ao longo do tempo? E claro, né, através dessa verificação, tomar as devidas decisões, correções de rumo, caso não haja essa verificação de viabilidade, né? Necessidade de tomar decisões para corrigir as anomalias, isso é a importância da análise econômica, né? Ao analisar, se identifica, né, se a empresa está indo em um rumo ou em outro, e a partir desses números, tomar as decisões para corrigir o rumo, tá? A análise econômica também, ela fornece dados, informações para projetos de investimentos, né? Então, você avalia também, né, a importância da aquisição de um equipamento, se esse equipamento adquirido vai trazer resultado, vai trazer aumento de produtividade, vai resultar em aumento de vendas e, portanto, de mais faturamento, mais receita e mais lucratividade para essa empresa. Isso é uma análise econômica. E, claro, né, ela ajuda aí a criar, né, uma área de planejamento baseada na construção de cenários. Então, eu estou avaliando a empresa, né, em um cenário futuro, né, a construção desses cenários vai me demonstrar, se eu seguir um caminho, né, vamos ter esse resultado, se eu seguir outro, vamos ter outro resultado. A análise econômica faz essa avaliação de cenários, tá? Bom, o objetivo dela, então, é demonstrar, através dos cálculos, que vão indicar, são indicadores, né, o que os gestores, né, têm feito com os recursos e, portanto, né, se essas decisões têm sido acertadas ou não, para que o rumo seja corrigido ou se mantenha
aquelas decisões. Fontes de informações é o balanço e o DRE, sendo que o DRE, no caso da análise econômica, né, é o elemento principal, mas também vem, né, valores, informações do balanço patrimonial para os cálculos de análise econômica. Né. Alguns aspectos avaliativos, né, para a gente compreender a análise econômica. A empresa faz investimento, né, nela mesma, né, ela compra equipamentos, máquinas, ela compra matéria-prima, né, tecnologia, né, investe, né, em sistemas, né, e todo o valor que foi colocado na empresa, né, deve retornar de alguma forma para essa empresa através das vendas dos seus produtos, dos seus serviços, né, remunerando o capital investido. Ou seja, no mínimo, né, para cada real investido, a empresa tem que ter R$ 1 de volta. No mínimo. Porque ela não tem, aí nesse caso ela não teve prejuízo, né? Mas, para que ela obtenha lucro, cada real que ela investiu tem que retornar aquele real mais alguma coisa, mais um percentual. Né? Se ela investiu R$ 1 e voltou R$ 1,10, né? Ela pagou o investimento e teve 10 centavos de lucro, lucratividade, né? De margem de lucro. Se ela investiu R$ 1 e voltou 2, né? Ela teve o dobro do resultado. Né? Então, esse é um aspecto avaliativo da análise econômica. Tudo que ela investiu, né? Quanto está retornando desse total investido? Certo? Alguns elementos de investimento aparecem no próprio balanço patrimonial, né? Aparece ali o estoque, aparece ali as máquinas, equipamentos, móveis, utensílios, né? Patrimônio fixo da empresa, que ela investiu, está no ativo dela, né? E ela olha aquilo ali e olha o resultado no DRE e compara, né? Coloquei tudo isso aqui de dinheiro investido na empresa e o resultado foi este. Comparando os dois, a empresa verifica se está tendo retorno positivo ou não, tá? Muito bem, gente. Fechamos o conteúdo teórico, né? Com essa nossa aula 2, tá? Foi bastante teoria, né? Teve bastante conceito na aula da terça. Tivemos hoje de novo, né? Na nossa segunda aula da semana 1, diversos outros conceitos. Todos eles muito importantes, gente. Porque para os cálculos que virão, a gente precisa ter entendido esses conceitos. Então, reforço aqui novamente para todos. Além de terem assistido às aulas com os conceitos, vocês sim precisam estudar o conteúdo da apostila, da aula 1 e 2, fazer no caderno de vocês os esquemas, os resumos, anotar os conceitos. Tá? Isso vai ajudar vocês a introjetar, né, tudo isso que a gente viu em termos de conceitos. Porque vai ser importante esse entendimento nos cálculos que virão. Tá? Na aula da terça-feira, a gente já teve, né, no segundo momento da aula, exercícios para ajudar nessa fixação dos conceitos que a gente viu na terça. Hoje, da mesma forma, né? A gente tem um intervalo de 15 minutos. Na volta do intervalo, a gente tem a chamada, que é ao vivo. Depois da chamada, nós temos exercícios ali no Classroom. São exercícios de aula para fixar esses conceitos que a gente acabou de ver agora. Certo? Então, conforme a gente combinou, também no nosso contrato pedagógico, sempre haverão em todas as aulas, com exceção do dia da prova, é claro, né? Sempre haverão esses dois momentos. Conteúdo de aula, depois exercícios para fixar o conteúdo, tá? Nessa primeira semana, é claro, né? Conceitos teóricos, né? E na segunda parte da aula, exercícios sobre essa teoria. Nas próximas aulas, a gente vai ter um pouco de conceito, mas mais cálculos, né? No segundo momento da aula vai ser exercícios onde vocês vão estar praticando alguns cálculos que a gente vai estar fazendo, então, né, nas próximas semanas, tá? Mas sempre tem esses dois momentos, conforme a gente tratou lá no nosso contrato pedagógico, tá? Podemos fazer um intervalo, então, gente, 15 minutinhos, na volta chamada e aí os exercícios no Classroom. Ou querem fazer alguma dúvida, alguma pergunta, antes da gente entrar em intervalo? Por mim tá tranquilo, senhor. Pode ir pro intervalo. Tranquilo? Legal.
Então tá, gente. Vamos fazer o nosso intervalo. Intervalinho de 15 minutos. Deu aqui 10h25, a gente entra em intervalo. Retornamos às 10h40. Estou bem de cálculo? 10h40 retornamos. Retorno. Nós vamos ter a nossa então, chamada online, ao vivo, da mesma forma que a gente fez na primeira aula, tá? É bom que estejam sempre com o microfone bem, né? Testadinho aí, né? Ajeitado para responder a chamada, né? E exercícios do Classroom sobre o conteúdo da primeira parte da aula ao vivo. Certo, gente? Conforme combinado no nosso contrato pedagógico e conforme nós já fizemos, né? Essa divisão lá na primeira aula. Claro que na primeira aula, como a gente teve contrato pedagógico, né? Sobrou menos tempo para exercícios, né? No Classroom ali, nessa segunda parte. Hoje vai ter mais tempo, então a gente vai conseguir fazer uma quantidade maior de exercícios, né? Na segunda parte da aula ali no Classroom. Claro, gente, ninguém desconecta, né? Essa segunda parte da aula ali no Classroom, todo mundo continua conectado ao vivo aqui, porque surgindo as dúvidas, né, as dificuldades na hora de fazer os exercícios, a gente vai tirando essas dúvidas ao vivo, né? Até o final da nossa aula da manhã. Tá, gente? Então, vou fechar o microfone e o vídeo. Abro de novo na volta do intervalo às 10h40. Tá? Intervalinho então aí para um lanche, né? Tomar uma água, enfim, e já voltamos.